E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Araújo. Nós estamos aqui de novo para trabalhar com vocês com o nosso amigo Machado de Assis. A perspectiva que a gente vai ter sobre Machado de Assis nessa aula vai ser justamente de Machado de Assis nas suas narrativas curtas. Machado de Assis era grandioso em quê? Nos seus romances, né, que são as narrativas longas, e Machado de Assis ele também é bastante grandioso na sua perspectiva das narrativas curtas. Então, o que a gente vai entender como narrativa curta? Está sendo colocado aí no slide para a gente, vai ser em relação ao seu conto, em relação à sua crônica. Então, é interessante a gente perceber essa diferença que existe romance, conto e crônica. Então, de uma forma geral, o que a gente vai ter? Narrativa do romance seria uma narrativa que seria longa, em que você vai passar por vários personagens, que você vai passar por vários espaços, e esse tempo que vai passar com esse protagonista é um tempo bastante grande. Já o conto seria uma narrativa curta, com menos personagens, com menos tempo transcorrido. É como se fosse uma miniatura do que o romance seria. É interessante perceber o seguinte, eu acredito que Machado de Assis, quando ele vai se desenvolver na sua maestria, né, do seu romance, ele faz primeiro grandes testes dentro das suas narrativas curtas, que seriam justamente os contos. Então, para a gente entender Machado de Assis, é interessante que antes que a gente chegue aos grandes romances, a gente passe pelas suas narrativas, que são pequenas, mas que são bastante grandiosas, tá? A gente vai entender aqui algumas características em relação ao nosso livro, né? O que ele pretende dizer aqui para a gente, né? Dentro dessas narrativas, deixa eu só ampliar aqui para a gente. Dentro das suas narrativas, ele quer que a gente tenha noção, por exemplo, de que como funcionam as suas narrativas, né? Quais são as características de Machado de Assis dentro da perspectiva realista e mais ainda, dentro do conto. Por exemplo, dentro do conto a gente vai ter a marca do clímax. Nós devemos saber ler e interpretar os contos, né, e crônicas de nosso amigo Machado de Assis. E a gente começa a pensar no seguinte, o que seria um conto? Como falei para vocês, seria uma narrativa curta, né? Agora, essa narrativa curta, pessoal, não é medida em quantidade de palavras ou quantidade de páginas. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma literatura, né, produzida em O Alienista, que é um conto, mas que alguns teóricos dizem que seria uma novela, né? Então, o que faz a narrativa ser colocada como um conto, né? Primeiro diz o seguinte, ó, é uma subjetividade muito grande, vai dizer que nós teremos que ter o espaço e tempo delimitados, né? Então, ter um pouco espaço a ser transcorrido, poucos ambientes em que eu vou transitar, em que o protagonista vai transitar, e o tempo seria curto, em torno, vamos dizer, de 2 horas, de uma tarde, né, menos de um mês. Se fosse no romance, poderia ser a vida todinha do personagem, né? A gente vai ter como característica do conto a utilização de poucos personagens. O conto que a gente vai trabalhar hoje, por exemplo, pessoal, nós só temos 4 personagens. E aí você percebe que se a gente estivesse dentro de um romance, poderíamos ter 40 personagens tranquilamente dentro de um romance, tá? Foco narrativo que nós vamos estudar é a perspectiva de que quem vai contar essa história, né? Como é que seria esse narrador, né, essa voz que vai nos contar essa história? Se é a primeira pessoa, terceira pessoa, né? É interessante que nessa parte do conto do século XIX, nós temos um enredo bem delimitado, bem marcado. Se a gente for pegar, por exemplo, um conto contemporâneo, esse enredo ele vai estar diluído. Dentro de um conto do século XIX, nós temos o momento do clímax. Dentro de um conto contemporâneo, o clímax está em toda a narrativa. E é bom a gente entender que o conto, em caso, seria uma ficção, seria uma obra literária, não seria a verdade, apesar de termos personagens que seriam verossímeis. E aí, para a gente pensar em foco narrativo, a gente vai entender que nós temos um narrador que nos conta essa história. Essa perspectiva desse narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Se for em primeira pessoa, por exemplo, eu posso ser um protagonista, eu posso contar a minha história. Agora, entenda, se eu for contar a minha história, eu posso utilizar de efeitos para que eu possa minimizar algumas ações que eu venha a cometer. Então, essa subjetividade vai ficar a cargo da minha pessoa.
Já se eu tiver um narrador em terceira pessoa, eu, como sendo protagonista, eu vou ser delatado por esse personagem que poderia ser, por exemplo, uma testemunha. Então ele vai dar um olhar mais realista. Então eu pareço ser uma pessoa boa, por exemplo, mas eu posso ser uma pessoa má. E se fosse eu contando essa história, você não ia ter essa certeza. Agora, se nós temos um narrador testemunha, ou o que a gente chama de narrador onisciente, que sabe de tudo que está acontecendo, inclusive no que está acontecendo na mente do personagem, né, aí a gente já vai ter outro viés. Tá? A gente vai ter, nessa escolha, como vocês têm percebido, se é em primeira ou em terceira pessoa, uma grande influência na construção dessa narrativa. A perspectiva que é contada essa história, ela vai ser construída também a partir dessa escolha, né? Em si vamos ter um protagonista contando essa história ou uma testemunha. Se vai ser um narrador onisciente ou apenas um narrador observador, né? Então isso daí a gente entendeu como sendo foco narrativo. E os personagens? Os personagens, pessoal, são todos aqueles que participam dessa narrativa, né? De forma principal ou simplesmente secundária. Por exemplo, nessa história que a gente vai contar para vocês, a gente vai ter a cartomante, nós vamos ter Camilo, nós vamos ter Vilela e nós vamos ter Rita. Se uma personagem não tem nome, ela parece que não seria tão significativa. Então, o que é mais importante? E eu já vou dando um spoilerzinho do que vai acontecer dentro desse conto. É o triângulo amoroso que vai acontecer entre Rita, Camilo e Vilela, né? Então, você vai ter uma vivência desses personagens que vai ser apresentado. É interessante que o conto, que você entenda que esse conto, esses personagens, eles vivem antes do conto, né? Então você vai ter uma perspectiva anterior, até porque não dava tempo desses personagens nascerem, crescerem, né, e se apresentarem para você. Então, na verdade, eles já estão caminhando e, de repente, a gente tem um recorte, como se fosse um recorte de um grande romance que seria a vida deles. Nesse momento, a gente vai ter um olhar dentro desses personagens como se fosse verossímil, ou seja, próximo à realidade. Nós não vamos tratar a perspectiva fantástica, pelo menos não nesse conto, não no olhar machadiano, né? E aí a gente vai ter essa noção desses personagens. O espaço, ele também é importante na construção desse tipo de narrativa, como o romance também seria. Então você vai ter um espaço físico, um espaço psicológico interno. É interessante você entender o seguinte: se eu descrevo o espaço, eu já jogo para aquele leitor uma visão de mundo. Então, por exemplo, se eu vou te dizer que vai acontecer essa narrativa dentro de uma escola, então você, como leitor, fica imaginando quais são as possibilidades que podem ocorrer para se construir uma narrativa dentro da escola. Haverá um conflito, por exemplo, entre o aluno e o professor? Não se sabe. Haverá, por exemplo, um conflito sendo gerado se eu tivesse numa partida de futebol? Haverá uma briga entre jogadores? Nós também não sabemos. Então, mas a construção desse espaço vai nos induzir a esse pensamento, tá? E aí você vai ter uma identificação nessa construção do espaço de tempo e lugar. Eu posso descrever, por exemplo, um momento do século XIX, sendo que seria um conto contemporâneo. Então você já fica imaginando, poxa, quais narrativas, que tipo de narrativa, o que pode acontecer nessa época do passado, que seria diferente, por exemplo, do que for agora? Será que a gente poderia trabalhar a questão da honra, né, dentro dessa perspectiva? Enfim, a gente percebe que o espaço, ele nos ajuda, ele colabora na construção do personagem. O personagem, ele se desenvolve também muito nessa construção do meio, uma perspectiva quase determinista. E nós temos outro ponto de vista, que nós vamos poder entender, que haverá uma relação do espaço interno, né? A narrativa acontece dentro da mente, o espaço vai ser a mente do personagem, ou a mente daquele narrador que está sendo contando essa história, certo? Então a gente já vai ter uma narrativa que vai ter outro viés, uma narrativa intimista. E uma das marcas de Machado de Assis é o psicologismo. Muitas vezes ele vai e fica na mente do personagem, e a gente sabe exatamente tudo que ele está sentindo, tá? A gente tem uma relação do tempo. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Aqui eu coloquei para vocês, cronológico, em que acontece uma ordem dos acontecimentos. A narrativa começa às 3 horas da tarde e vai chegar até às 5 horas. A narrativa dura 2 horas, a narrativa dura 1 hora, enfim, você vai ter uma marcação do tempo bem delimitada, certo? Uma tarde, uma manhã, uma semana. Já o psicológico não, o psicológico ele está dentro do personagem, e aí você pode ter uma dilatação do tempo, como acontece, por exemplo, em um dos contos da Clarice Lispector,
em que se chama O Primeiro Beijo, em que uma moça faz uma pergunta pro seu namorado. Eu fui a primeira mulher que você beijou? Aí pronto, aí esse personagem ele vai pensar no passado dele para poder voltar. Então, no que ele volta no pensamento dele, pessoal, dura toda a narrativa. No final é só a resposta que ele vai dar, tá? Então, a escolha do tempo, se é cronológico ou psicológico, ele vai influenciar por demais na duração dessa narrativa, né? E ainda mais a relação do seu momento histórico, tá? Aqui, pessoal, eu apresento para vocês alguns livros em que Machado de Assis ele se desenvolveu em relação às suas narrativas curtas. Nós vamos ter aqui Contos Fluminenses, que aconteceu em 1870, Histórias da Meia-Noite, 1873, Papéis Avulsos, 1882, Histórias Sem Data, 1884, Várias Histórias, 1896, Páginas Recolhidas, 1899, Relíquias da Casa Velha, que acontece em 1906. Então, todas essas obras contêm toda a narrativa dos contos de Machado de Assis, né? Os seus contos, as suas crônicas, a sua tentativa dessa construção desse gênero literário. Aqui foi como o nosso conto foi apresentado, o que seria conto, né? Bom, foram falados aqui alguns textos que seriam interessantes, vocês podem perceber aqui Papéis Avulsos, de 1882, Várias Histórias, de 1896, e Relíquias da Casa Velha foram colocados como uma referência. Se a gente está pensando em Machado de Assis, na sua perspectiva realista, nós vamos ter o quê? Temas como o ciúme, a traição, a política e a escravidão. Também foi colocado aí aqui, ó, conflitos na condição humana e das relações de poder. Foi citado alguns contos também, como, por exemplo, o Alienista, que eu já disse para vocês que ele é grandioso, né? Ele quebra, inclusive, a perspectiva, o olhar cientificista do realismo. Ele é criticado por Machado de Assis. Então, Machado de Assis não só cria o realismo, como ele vai para além do realismo. Tá? Foi colocado aqui outros contos que são muito legais, que eu acredito que você depois deva ir buscar esses contos para poder ler, para você ter uma noção melhor do que seria Machado de Assis nesse gênero literário. Então, você vai ter aqui, por exemplo, A Missa do Galo, A Cartomante, que é o que a gente vai estudar, Pai contra Mãe, A Igreja do Diabo, Uns Braços e o Enfermeiro, tá? Mas a gente vai ter a Cartomante aqui. Engraçado, a Cartomante não seria o personagem principal, mas ela ajuda a construir toda a situação da narrativa, tá? Vamos iniciar essa narrativa? Esse aí é o começo do conto. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava pela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira, em novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. O que nós temos aí grifado, pessoal? O que o nosso livro grifou? Ele mostra a perspectiva da intertextualidade de Machado de Assis. Né? Aqui, nesse momento, Machado de Assis, ele cita uma obra que não é obra dele. Ele cita William Shakespeare, né, em Hamlet. Você vai encontrar aqui uma das marcas da literatura machadiana, como poderia ter o psicologismo, como poderia ter a ironia, como poderia ter uma visão pessimista em relação à vida, né, e à sociedade, como a gente vai ver dentro desse conto, como poderia ser uma conversa com o leitor. Bom, para contextualizar vocês, nós ainda não sabemos, mas Camilo e Rita têm um relacionamento extraconjugal. A Rita é casada com Vilela, certo? E Camilo, nesse momento, está conversando sobre Rita, e Rita teria ido a uma cartomante para saber como é que anda a relação deles, né? Por que há um sumiço aparente de Camilo, né? E tentar ver os seus sentimentos. Pessoal, Rita, nesse momento, ela tem uma postura romântica. E aí eu já vou dando um toque para vocês. Quando nós estamos em um conto realista, e o personagem ele tem uma postura romântica, você já desconfie, esse personagem ele não vai se dar muito bem dentro dessa narrativa. Alguma coisa vai acontecer, tá? No prosseguir da narrativa, a gente tem isso daqui, ó. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso,
quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse que era imprudente andar por estas casas. Pessoal, aí o Camilo ele chega, né, e ele diz, olha, vamos ser mais discreto. Ele diz aqui, Vilela podia sabê-lo. E depois, pessoal, nesse momento, o leitor, no continuar da narrativa, ele sabe que existe uma outra pessoa, que é justamente aquele que vai ser traído. Ela diz, qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nesta ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Então vejam que eles já vão tramar, né, desse relacionamento, como eles vão ser discretos. Né? Detalhe aqui, Camilo era amigo de Vilela, amigo próximo. Né? Depois de um tempo eles se reencontraram, e o conto ele vai falar sobre isso aí, e conheceu Rita. Né? E aí vamos ter mais ou menos essa narrativa sendo desenvolvida. Aí olha só o que está dizendo aqui, vai rolar uma situação de flashback. Sentaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes, e por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era a antiga Rua dos Barbons, onde mora uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção do Botafogo, onde residia. Camilo desceu da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Aí eles vão dar uma descrição do Rio de Janeiro, mas perceba que Camilo já percebe onde é que tem a casa da cartomante. Isso vai ser significativo. Outra coisa interessante. Se uma informação é dada para você dentro do conto, é porque essa informação ela é relevante, ela é significativa. Porque se não fosse, não tinha por que ser apresentado. Olha só o que foi colocado e grifado aqui. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Aí aqui ele está dando top. Mas, pessoal, vocês eles não sabem quem são esses personagens. Então, vamos conhecê-lo. Ele diz, vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. E aí ele volta para o passado, na situação de flashback, né, a construção da sua narrativa, e ele vai contar como é que eles se conheceram. Né? Camilo e Vilela eram muito próximos. Depois, Vilela casa com Rita. Camilo, ele perde a sua mãe. Isso vai ser contado no decorrer da narrativa. Camilo perde sua mãe. E dessa forma, Camilo ele fica mais próximo de Vilela e de Rita, que vão amparar nesse momento. E a partir daí, Camilo se interessa por Rita e Rita vice-versa. Vamos ver aqui como é que é construído aqui dentro dessa narrativa. Né? Percebam aqui, nós temos essa construção, só um minutinho. Surgiu, né, o Camilo entrou como no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu. Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Pessoal, 2 coisas que foram grifadas aqui, se vocês perceberam. Né? Foi grifado aqui que Camilo preferiu não ser nada. Nesse momento, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma crítica quanto à sociedade burguesa. Tá? E que Machado de Assis ele vai ter coragem de falar isso daí, em alto bom tom, crítica à sociedade burguesa. E aí percebam a construção da figura feminina. Você tem aqui, ó, uma dama formosa e tonta. Então, a mulher continua a ser bonita, mas ela era tonta, ela era boba. Né? Perceba o detalhe, né? Por ela ser tonta, por ela ser boba, né? E vai antecipar. Por exemplo, ele está dizendo que ela é tonta, pode ser que o relacionamento seja descoberto por algo que ela tenha feito. Tá? Aí veja só como foi construído aqui. Ó. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Aí olha só o que Machado de Assis está dizendo pra gente aí. Machado de Assis está dizendo que a amizade não existe. Né? Olha o tom pessimista dentro dessa narrativa. O que é que a gente percebe aí? Como daí chegar ao amor, não se soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral.
quase uma irmã, mas principalmente era uma mulher bonita. Então aí a narrativa está contando pra gente como aconteceu no passado, essa relação entre os dois. Então diz o seguinte, ela era uma mulher bonita, aí tem odor de fêmea, aí a gente vai ter uma marca, né, o cheiro de mulher, né, a gente vai ter uma marca aí do naturalismo sendo apresentado. Machado de Assis, ele era um escritor realista do realismo, e não realismo naturalista. Mas a gente percebe, hora por outra, um momento dessa marca. No caso, você vai ter a relação do desejo que existia, no caso, entre uma mulher, no caso, Camila e Rita, tá? Aí vem Camilo, aí vem aqui a construção. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas, agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que o consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Então, olha só, por debaixo da situação acontecia o flerte, né? Ela estava lá, não percebia nada, mas aí estava acontecendo essa intimidade que veio a gerar o adultério. Vejam só o que é que se colocou aqui na construção da figura feminina. Olha só esse parágrafo. Camilo quis sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Então veja só, a nossa amiga Rita, como um demônio, de certa forma, seduziu Camilo. Né? Então a culpa é de quem? Da figura feminina. Mas por que Machado de Assis faz isso? É porque ele não gosta da figura feminina? Não, não tem nada a ver. É porque Machado de Assis ele vai fazer uma crítica quanto à relação do romance romântico. O que o romance romântico nos apresentava? Ele apresentava uma narrativa em que a mulher é idealizada. Aqui nós não vamos ter a figura dessa idealização. A construção é para quebrar a idealização que era estabelecida anteriormente. Aí vejam só, ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima das ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. Então, o texto aí já diz o seguinte, olha, foi-se embora os escrúpulos, né? Eles não vão ter mais nada, né? Não vão ter que esconder mais nada, eles estão amantes ardorosos aí, e eles não vão ligar para a relação da moral que existia. Então você vai ter aqui, ó, a gente tem a virtude é preguiçosa e ávara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse ativo é pródigo. O que é que foi colocado aí? O pensamento da personagem Rita demonstra uma característica estética realista, ao apontar aspectos negativos da natureza humana. Então a Rita diz assim, não é assim mesmo. A vida é essa e não vai ser de outra forma. Entendeu? Então não vamos sofrer por conta desse amor. Aí vejam, nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, a catástrofe viria então sem remédio. Pessoal, deixa eu contextualizar aí. O que é que aconteceu? Camilo recebe uma carta dizendo que ele não prestava, que ele estava traindo seu amigo, e aí ele começa a se afastar da Rita. E a Rita começa a dizer, não se preocupe não, rapaz, se fosse para entregar, a galera já tinha entregado. Agora vocês entendem por que a Rita foi para cartomante? Para ter certeza se haveria ou não motivo para temer. Né? Então essa perspectiva da Rita aí vai ser justamente essa, né? Olha, será que eu tenho que temer alguma coisa? Será que tem algum problema quanto a isso? Aí diz, bem disse ela, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com uma das cartas que lá apareceram. Se alguma for igual, guardo-as e rasgo-a. Nenhum apareceu, mas daí a tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Olha como é que a Rita era esperta, né? A Rita disse assim, ó, vou levar essas cartas, Camilo. Eu vou dar uma olhadinha aí a letra. Se a letra bater, quando chegar alguma carta lá, eu já rasgo, e aí, ó, nosso amigo Vilela não saberá de nada. Só que aí ela não encontrou essa carta, mas o Vilela ficou desconfiado, ressabiado, né? Alguma coisa poderia ter acontecido.
E aí, Camilo ficou cada vez mais cabreiro, né? Olha só. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando na pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando para matá-lo. O que acontece? Passa-se um tempo, né? O Camilo recebe um bilhete, né? Vilela disse assim: venha para casa, venha para aqui, para minha casa. E ele disse: rapaz, mas por que ele chamou para eu ir para a casa dele? Por que não chamou para eu ir, por exemplo, para o escritório? Né? E ele começou a dizer: rapaz, é porque deu errado o negócio, deu ruim. No que nós temos aqui? Nós temos a situação dele descobrir tudo. Né? E aí eu vou ou não vou? Como é que eu vou? Eu vou armado? Né? Ele começa a se perguntar quanto a isso. Né? O que você percebe aí? Camilo estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podiam achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Então ele: meu irmão, vou lá para casa para ver se a mulher não mandou uma carta para mim, um bilhetinho, para eu já me precaver. Mas não tinha isso. O que você percebe aqui, ó? Não achou nada nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma supressão de suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Então ele disse assim: rapaz, se eu negar essa ida até a casa do meu amigo, eu vou estar me confessando, eu vou dizer para ele exatamente o que aconteceu. E aí vem o medo, e aí vem o grande terror dele. O que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Né? Eu vou lá e vou armado? Eu não vou lá e vou-se embora? E Rita, como é que fica nessa história? E também podia ser o seguinte: podia ser uma bobeira, podia ser nada, né? Então ele ficava meio que sem saber direito como é que ele ia lidar com a situação, né? E aí a gente tem a continuação da narrativa, né? O que você tem aqui, ó? O Camilo, ele foi para Cartomante. Ele estava passando, a carruagem dele brecou, ele já estava indo para casa do Vilela. Disse: não, vou lá para casa do Vilela para resolver a situação, ver qual é. E aí a carruagem dele parou porque uma da frente tinha empacado. No que ela empaca, o Camilo disse assim: rapaz, aqui é bem pertinho da Cartomante. E na hora do medo, na hora do desespero, o que acontece? Ele disse: rapaz, eu vou ver qual é. Eu vou tentar aí, vai que a Cartomante me diz alguma coisa importante. Rita acreditou, né? Vai que, né? Aí vem, ó. As cartas dizem-me. Camilo inclinou para beber umas palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Olha só o que a cartomante disse. Viu as cartas lá e disse assim: tranquilo, Camilo, tá de boa. Não vai acontecer nada demais, né? O outro, Vilela, no caso, não sabia de nada, né? Eu botei as cartas aqui, tá tudo tranquilo. Né? Agora percebam, né? Eu vou botar aqui um spoilerzinho aqui para vocês. Camilo, quando vai acreditar na cartomante, uma visão que não combina com o realismo? É uma visão que ele vai acreditar em algo que não existe? E o realismo, ele é o quê? Pessimista. O realismo, ele vai trabalhar muito com a ciência. Então, quando o Camilo tem essa postura, ele meio que tem uma atitude meio que romântica dentro de uma narrativa realista. Então, pode ser que ele se dê mal, né? Aí vem. Não obstante, era indispensável mais cautela. Ferviam invejas e defeitos, né? Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou. Recolheu as cartas e fechou na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão. Então, olha só, ele estava nervoso. O que a mulher falou? Falou que ele queria escutar. Né? Não quer dizer que seja verdade, mas ela deu uma esperança a ele, né? Aí o que acontece? A hora do pagamento, né? Então a cartomante, ela é muito sagaz e tudo. Então ela tá lá comendo umas frutinhas, né? E tudo. E ele diz assim: rapaz, essas frutas são caras, não são? Ela: pois é. Quanto é? Ela disse assim: dê o que o seu coração mandar. Olha só, rapaz, o homem tava doido, pensando que ia morrer. A mulher diz assim: dê o que o seu coração mandar. Ele disse: eita, como eu tô aliviado. Recuperei minha vida, então
Vou abrir a mão aqui bem direitinho, né? Aí olha só o que é que foi colocado aqui. Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis. Então ela tirou uma grana boa aí nessa história, né? Então veja aí. E faz bem. Ó, vejo bem o senhor, gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá tranquilo. Olha a escada, é escura, põe um chapéu. Olha só, todo o cuidado. É porque ela gostava de Camilo? Não, é porque ela estava feliz que botou esse dinheiro na mão. Olha só o caráter dessa cartomante. Ela deu uma sugestão, né? Tem uma expressão que a gente sente, ela jogou verde para colher maduro, né? Então ela jogou assim, dê o que você quiser. Podia ser que ele desse bem menos, mas como ela encheu o homem de vida, ele vai dar o quê? Bem mais, né? A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, que é a carteira, né? E descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela abaixo, e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante alegre, com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Então ela estava de boa, disse, meu irmão, vá com paz, vá tranquilo, Camilo, não tem problema nenhum, vá com Deus. E aí Camilo foi morto de feliz, só que aí o desfecho vai ser um pouquinho complicado. Vejam só, daí a pouco chegou a casa de Vilela, apeou-se, ou seja, ficou, né, tá se situando no local, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou, né? Ninguém abriu não, a porta já estava aberta. A casa estava silenciosa, né? O cara fica meio... Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e pareceu Vilela. Então o Vilela já estava esperando o cara. Né? Já estava esperando o cara, então ele abriu a porta. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Ora, o que há? Olha só como o desfecho é feito. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas, então ele estava transtornado, parecia um demônio. E fez-lhe sinal. E foram para uma saleta interior. Ele disse assim, por aqui, macho. Olha ali, vamos aqui. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Camilo olhou, meu irmão, e já gritou, desesperado. Ao fundo, sobre o canapé, sobre a mesa, estava a Rita morta e ensanguentada. Olha só como o Machado mexe com a gente. A gente sabe que ela estava morta e ensanguentada. A gente não sabe como é que ela morreu. Ensanguentada. Foi com tiro? Foi com faca? Se fosse com faca, então seria um crime mais relacionado à emoção. Então ele não descreve pra gente, mas ele joga na cabeça da gente a situação extrema, né? E aí vem, ó, Vilela pegou pela gola, Vilela pegou o pescoço aqui, e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. Veja só como o narrador aqui, pessoal, ele é certeiro, né? Ele não vai parar para conversar com nada, pronto, chegou, matou, né? E aí quem vai se chocar? Quem vai se chocar? O leitor. Você fala, meu Deus do céu. Lembra que eu falei para vocês? Quando Rita vai acreditar na cartomante, quando o nosso colega Camilo ele vai acreditar na cartomante, algo negativo acontece. Ele não tem que acreditar em cartomante, né? Uma perspectiva realista, um conto realista, o personagem realista, ele segue os modelos do realismo. Quando ele não segue esses modelos, pessoal, o fim dele é próximo, né? Não tem essa história. Isso vai acontecer também dentro dos romances, tá? Bom, o que é que a gente pode perceber aqui? O que é que a gente viu? A gente viu o nosso Machado de Assis como contista, um grande contista, em que ele vai apresentar os personagens, ele vai detonar a sociedade burguesa. Ele detona a sociedade, por exemplo, Camilo, que ele não era um grande trabalhador. Ele detona quando a figura feminina ela é desmascarada pelo realismo, Rita é mostrada como algo negativo, quando a mulher dentro do romance romântico, da narrativa romântica era perfeita, né? Ele vai trazer para você um desfecho cruel, né? Ele mostra como a vida realmente é, parafraseando até Nelson Rodrigues, né? Então ele olha para a gente e nos diz, olha, tu acreditava naquilo que o romantismo dizia para você? Pois era mentira. Aquilo não existe. O que existe é essa realidade que agora eu lhe apresento.
né? E aí é claro que o leitor dessa época, né, na segunda metade do século XIX, ele ficava consternado, né? A gente vai entender que Machado de Assis não necessariamente ele fosse um sucesso de vendas nessa época, né? Agradava mais a literatura romântica, mas esse apresentar de uma narrativa, né, um viés totalmente diferente do romance romântico, faz parte de uma construção de uma nova escola literária. E o Machado de Assis foi o nosso grande escritor, né, da literatura brasileira, o nosso cânone, e aqui ele se fez presente num conto, né, que a gente vê como outros que são significativos dentro da sua obra. Então, assim, dica, né? A gente vai agora, terminando essa aula, dar uma olhadinha aqueles contos que eu disse para vocês no início, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem pegar um contozinho daquele por dia, né? Você procura, deixa ele separado antes de começar os seus estudos, já vai lá lendo esse conto. Se cada dia você ler esse conto, né, um conto de cada vez, um conto por dia, você vai ter uma noção melhor do que seria Machado de Assis. E aí eu digo para você, se você entende Machado de Assis dentro do conto, você vai perceber direitinho quem é Machado de Assis dentro de um romance. Lembrando que Machado de Assis tinha sua vertente romântica e sua vertente realista. Quem é o grande escritor Machado de Assis? Você vai encontrar o grande escritor Machado de Assis na sua perspectiva realista. Nessa aula a gente trabalhou com um conto. Na aula anterior a gente trabalhou com romance. O que a gente vai trabalhar mais para frente? Nós vamos trabalhar a sua vertente relacionada à crônica. Uma narrativa também que é curta, pequena, mas que era publicada, em sua grande maioria, dentro dos jornais. Tá? E aí você vai ter uma perspectiva subjetiva de como são os fatos do cotidiano. Né? Então, próxima aula, trabalhamos com vocês em relação à crônica e fazemos algumas questões para que fique melhor o entendimento de vocês. Só um minutinho aqui para organizar. Voltando aqui para ficar mais próximo de vocês, né? Então, desejo a todos bons estudos e vamos nos encontrar daqui a pouco. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.